live, né? A gente chegou um pouco atrasado. Pede desculpas aí para os nossos internautas, telenautas, acompanhantes, professores, pessoal da educação. Bom, boa noite a todos. Desculpa aí mais uma vez. Eu quero apresentar hoje os nossos convidados, o Sindiups, preocupado com a questão da aposentadoria, da mudança, da aposentadoria nas redes. Convidou a senhora Maria Margarete, que ela é diretora de benefícios da Prefeitura de Vila Velha. Também está presente. Boa noite, Margarete. Também está presente o secretário de comunicação do Sindiups, Hildebrando Paranhos, e a nossa advogada, doutora Lorena Mello. Eu queria que vocês... Boa noite a todos. Eu queria que vocês cumprimentassem os nossos internautas. Doutora? Boa noite. Boa noite a todas, boa noite a todos. É muito importante estar nesse momento conversando sobre esse assunto, né? Margarete, funcionária que tem vivenciado dia a dia, que de vez em quando o Sindiups fica lá perguntando um monte de coisa, né? A gente repassa e às vezes os funcionários falam assim, mas falou mesmo isso? E é importante a gente ouvir o IPVV falando diretamente, né? E a doutora Lorena também, muito bem-vinda, né? Para a gente conversar um pouco sobre essas questões. A gente sabe que a gente não vai resolver tudo aqui, né? Mas ajuda um pouco caminhos para melhorar esse entendimento. Doutora Lorena? Boa noite a todas, boa noite a todos. Também vim aqui com muito prazer, né, contribuir com essa live, tirar essas dúvidas. Sei que a Margarete vai fazer uma excelente exposição e, se precisar da minha contribuição, estarei aqui à disposição. Bom, queria também dar boa noite a algumas pessoas que já estão aqui no nosso chat, que é o Daniel Rangel, a Eneida Zabateiro, a Ângela Firme, o Jorge Morgado, a Marina Nunes, Fabiano Correias. Bom, para vocês, boa noite. Eu espero que vocês possam fazer perguntas e fazer com que essa live seja bem explicativa, não é isso? Vamos começar com quem, o Debrando? Eu acredito que o importante eu vou falar só um minutinho aqui da importância dessa live para o Sindiups. A gente teve um diálogo com a direção do Sindiups que acompanha Vila Velha e ouvindo o que acontece nas escolas, o pessoal questionando, a gente tem que estar sempre explicando a mesma coisa, e às vezes eles falam, mas como que eu marco um horário no IPVV, isso, aquilo e outro, e a gente pergunta, algumas coisas a gente consegue responder pela legislação, mas tem coisa que é burocrática, tem que ir lá, a gente explica que tem que protocolar, e as dúvidas são bastante. Então, eu passei algumas coisas para Margarete, né, já antecipado, algumas dúvidas mais cruciais que a gente tem vivenciado, e a nossa categoria em Vila Velha, ela vive um drama, né? Uma parte das contribuições de uma boa parte dos nossos servidores era do INSS, depois veio para o IPVV, aí dá um transtorno, e tem outras coisinhas prioritárias, né? Por exemplo, as mudanças da Previdência Nacional que tem acontecido, Vila Velha ainda não sofreu a reforma, né? Mas a gente está vivenciando, aí o pessoal fica questionando, mas não mudou mesmo? Pensa que já mudou, é uma loucura. Então, é um prazer estar com a Margarete, eu acho que, se a Lorena concordar, a gente começa com ela, né? Ela passa e depois a gente vê o que a gente pode contribuir. Claro, acho uma ótima ideia. Como que vai funcionar? Vão fazer perguntas? Não, a ideia é a senhora começar falando das dificuldades que a senhora tem, inclusive, lá para ajudar, para informar essa categoria. Ok. Bom, como o Debrando aí comentou, Vila Velha ainda não participou da reforma, né? Não fez ainda a reforma da lei. Então, ainda está em vigor a Lei Complementar 22, que ela é de 2012, certo? Então, não tem ainda, as regras continuam sendo as mesmas, né? Para a mulher, 25 anos de trabalho, para o homem, 30 anos, né? Não mudou nada, a mesma quantidade de período de contribuição, a mesma idade,
né? A única diferença, às vezes, aí que está nos trazendo alguns transtornos, é exatamente o que foi comentado. Porque entre 2004, janeiro de 2004 até janeiro de 2012, as contribuições de quem entrou nessa época estavam sendo feitas ao RGPS, ao INSS, porque o Instituto de Previdência ele tinha sido colocado em extinção. Então, todo mundo que entrou naquele período, as contribuições estavam sendo vertidas para o INSS. Só que depois a Secretaria da Previdência, na época, não aceitou. Então, teve que voltar. Que foi quando fez, né? Quando fez uma reestruturação do IPVC, essa lei, né, a 22, que está em vigor até hoje. Então, encampou todo mundo que estava nessa, né? E aí, essas pessoas, a gente tem orientado até, a partir de janeiro de 2004 até janeiro de 2012, quem foi efetivado nesse período, que já faça o pedido dessa CPC ao INSS, porque facilita muito. Porque na hora que vai aposentar, quando está entrada na aposentadoria, está faltando a CPC. Então, esse é um problema que tem acontecido muito. Mas essa questão. Quem entrou antes de 2004 ou quem entrou após 2012, não existe esse problema, né? Já está direto no IPVC. Então, o problema maior são esses professores que entraram nesse período. Tá? Agora, Doutor Margarete, o seu som está falhando. Acho que você está tocando em alguma coisa aí, mexe no teclado, alguma coisa assim, não, no computador? não, porque eu estou no celular, inclusive, nem estou no computador. Mas está falhando, acho que pode ser a internet, né? Mas vamos continuar. O sinal aqui está dizendo que está bom, né? Vamos ver. Bom, falhou alguma coisa? Quer que eu repita? Não, deu para entender, Tá, se estiver falhando, você fala que de repente eu mudo de lugar. Tá? É que no final de contas, ele faz. Não, agora não está dando para ouvir nada. E eu estou aqui do lado do roteador. Vamos ver. Deixa eu ver se eu posso aqui o teste. Vamos continuar, vamos. Melhorou? Eu estou te ouvindo bem agora. Tem feito cada vez mais esse teste. Tá? E aí, agora, até a CPC que vem com o período do INSS como professor, eles estão pedindo também a declaração de residência de classe. Então, isso tem trazido. A gente faz a aposentadoria, manda para o tribunal para poder homologar. Aí o tribunal devolve pedindo as declarações de residência de classe. Então, isso tem trazido também alguns transtornos para os professores. Mas olha só, o povo está reclamando que o áudio está muito ruim aqui no chat. Então, eu queria que a senhora saísse e entrasse novamente. Só isso. Vou tentar entrar pelo computador, então. Só um minuto. Enquanto isso, nós vamos conversar com a doutora Lorena. Tá bom, doutora Lorena? Ok. Acredito que o que a Margarete estava explicando é o seguinte: a contagem do tempo de aposentadoria do professor é uma contagem diferenciada, né? Porque é uma contagem especial de magistério. E aí, às vezes, pode haver dúvida do Tribunal de Contas ou do Instituto de Previdência se aquele tempo realmente era de professor, porque alguns cargos de professor tem o nome de professor, mas não tem uma atuação de efetiva regência de classe. Isso acontece em algumas redes. O professor pedagogo e, na verdade, a atuação é fora da sala de aula. E o entendimento já pacificado, né, no STF é que precisa ser um professor regente de carreira para ter essa contagem especial, ainda que ele se afaste para essas funções de coordenação, direção e assessoramento pedagógico, mas se ele for professor de carreira, professor de ingresso,
como regência e se mantiver na unidade escolar, ele tem direito à aposentadoria especial. Então, para evitar, acredito eu, né, pela experiência que a gente vê no dia a dia, para evitar que se confunda o professor pedagogo, em Vitória a gente tem o professor que é PEB 4, coordenador de turno, mas o nome do cargo também é professor, né? Para evitar de misturar o que é o professor regente com esse outro professor que não está na efetiva regência, acredito que seja por isso que se exige, né, declaração que dê informação específica, né, expressa de que realmente estava em sala de aula, para não ter nenhum equívoco. Devolvendo a palavra para a Margarete para continuar, né? Agora está sem som. Ué. Liga o microfone, Margarete. Tá ligado? Mas a internet dela está oscilando, tá vendo? A imagem como fica. Acho que doutora, a senhora vai ter que continuar, porque a Margarete não está conseguindo. Margarete, volta para o celular. Eu acho que o que ela estava esclarecendo era a questão dessas declarações, ela diz que nos ouve, mas não consegue falar, pode ser o problema no microfone dela. Essas declarações de regente, né, para fazer a contagem do tempo especial, obviamente o servidor que não é efetivamente, né, exclusivamente da regência, ele não vai ter problema com essas declarações. Essas certidões são pedidas no INSS ou de outros órgãos, de outros institutos próprios, de onde o servidor tenha vínculo. Às vezes demoram um pouco para serem fornecidas. Oriento a procurarem o jurídico do SINDIUPS, porque a gente tem uma ação que a gente consegue agilizar um pouco o fornecimento dessas certidões. Até 60 dias, 90 dias, né? O judiciário tem entendido razoável, passou disso, não é razoável mais, né? Consegue, Margarete, retomar o som? Faz o teste. Vê se melhorou. Melhorou. Disputamos. Então tá. Bom, a gente estava falando exatamente sobre essa questão das declarações de regência de classe. Isso é uma exigência do Tribunal de Contas. Por quê? Porque na própria legislação diz que o professor tem que provar que ele esteve em regência de classe. Porque, às vezes, o professor está à disposição da secretaria, o professor está fora de sala de aula. Então, esse tempo ele não pode ser contado como tempo especial magistério. Então, isso é que tem trazido também alguns transtornos, né? Às vezes, o professor ele só vai atrás de buscar as declarações na hora que ele vai aposentar. O ideal seria que ele fosse juntando essa documentação para evitar os transtornos futuros, né? Vocês querem começar a responder pergunta do chat ou vocês querem continuar falando? Tem um monte de pergunta aqui, gente. Pode falar, eu acho que é mais fácil responder. Bom, eu não sei se especificamente dá para responder, mas aqui, ó, eu vou exibir aqui a pergunta da Eneida Zabateiro. Tem 65 anos, iniciei o contrato na prefeitura no dia 2 de 2012 e a 11 de 2012, e efetivei em 14 de 11 de 2012. Não dá para saber o que ela pergunta aqui. Qual é a pergunta, né? Não tem. Quanto tempo tenho que trabalhar, em outro comentário, quanto tempo eu tenho que trabalhar para me aposentar? Na verdade, para ela aposentar ali, como ela já tem 65 anos, ela tem que ter um tempo mínimo para aposentar de 10 anos, né? Que é para aposentar por idade. Ela tem que contribuir no mínimo 10 anos, 5 anos no cargo, 10 anos de contribuição. Então, se ela tem 65 e ela entrou em 2012, a partir do próximo ano, ela já pode pedir aposentadoria por idade, apenas por idade. Aqui tem o Vitor Matos, está perguntando, o professor de educação especial entra nessa categoria? Se ele for educação especial e for como regente de classe,
Se é uma classe de educação especial, mas é do currículo, né? Que é a questão de escola, ensino, de ensino básico e tudo mais, pode sim, não tem problema. Se ele foi contratado como professor e ele é regente de classe, ele vai ter aposentadoria especial. A Nilceia Gagno está perguntando: quem trabalhou no Mais Educação e na Educação Integral conta na aposentadoria especial? Que tipo de... Eu desconheço esse programa. Que tipo é esse programa? Mais Educação? Sabe explicar, doutora? Não, do Mais Educação, até onde eu sei, é um convênio apenas para contratação de professores, né? Eu acredito que é isso que a Nilceia está mencionando. E se foi isso, não muda nada. O que importa é o cargo de ingresso e a natureza das atividades de regência. Independente de quem é o tomador, inclusive setor privado, público, não faz diferença. Exatamente. Deixa eu responder aqui a Kátia Martins. Kátia, vai ficar gravado sim essa live, você pode consultar depois e pode também compartilhar, curtir, ajudar no engajamento para que todo mundo possa ver essa live explicativa, né? Educação integral carga 40 horas. Professor que passou um tempo na direção da escola, esse tempo não conta? A Valéria Coelho que está perguntando. Não, direção conta. Desde que ele seja um cargo de regente, de regência, um cargo de ingresso, se ele se desloca dentro da unidade escolar para atividade de coordenação, assessoramento pedagógico ou direção, ele mantém a contagem especial. Só não pode sair da unidade escolar. Agora, entrou e o cargo de ingresso não é um cargo de regente, já não tem mesmo especial, e aí não vai fazer diferença e nunca vai ser especial. É isso aí. Porque o mais importante, um dos requisitos é o cargo de ingresso, e o outro requisito é estar intramuros, que eles falam, dentro, né, da escola. Ô, Margarete, eu acredito que uma das questões que acabam surgindo com essa mudança, que aí seria interessante você tocar, não teve reforma em Vitória. Então, os critérios não mudaram. A forma de cálculo mudou? A proporcionalidade? Ainda não, né? Quem atingiu paridade anterior até dezembro de 2003 consegue manter paridade, tudo igualzinho. Exatamente. Perfeito. Todos os ingressantes antes da emenda 41, quer dizer, até dezembro de 2003. Isso, continuam tendo paridade, normal. Ok. Vila Velha ainda tem abono permanência, Margarete? Tem. O abono de permanência, para conseguir o abono, você tem que preencher todos, né? Implementar todos os requisitos para uma aposentadoria por tempo e idade, né? Que tem que ter as duas coisas. E o valor é o valor da contribuição. O valor que seria descontado da contribuição, a prefeitura devolve, né? Quer dizer, a prefeitura paga. Outra pergunta, Margarete, da Regina Moraes. Ela quer saber quem fez concurso para professor e está de laudo, aposenta como especial? Quem fez está em licença, porque fala laudo, deve ter está em licença, saúde. Né? A licença saúde continua contando o tempo, sim. Outra pergunta. Para quem é coordenador e tem uma extensão como professor em sala de aula, conta como tempo especial? É aquele mesmo critério, né? Tem que ter a regência. Aí o professor como se diz, que ele assume uma coordenação, sim, mas o outro que foi contratado como coordenador? Se o cargo dele é de ingresso, vale mais a pena ele fazer um contrato temporário no contraturno para ser professor regente via contratação temporária, porque aí esse tempo especial, por exemplo, ele pode juntar em outro vínculo que ele tem de regência, né? Então, ele não fica perdido, senão aglutina tudo no cargo onde ele é coordenador, então vai ser absorvido e não vai ter contagem especial. Exatamente. Outra pergunta. Do Henry Ana Oliveira Gomes.
da ENDE, desculpa. Se a pessoa tem 53 anos de idade, 25 anos de docência, aposenta hoje? Não, 55. Ah, peraí. O 53 anos de idade e 25 de docência. Sim, vamos lá. Hoje, para aposentar, a mulher ainda, né? Porque não houve a reforma ainda, 55 mulher e 60 homem, né? No caso da aposentadoria especial, então seria 50 anos mulher e 55 homem. Só fazer uma ressalva aqui, Andy. Ela só disse que ela tem 53 anos de idade e 25 de docência. A gente não tem detalhes, a gente não sabe a data que ela entrou, a gente não sabe o tempo de serviço público que ela tem. Então, se a gente está aplicando em Vitória ainda a emenda 41, o que é Vitória importante... não, doutora, Vila Velha. Perdão, é a força do hábito, Vila Velha, gente, desculpa, mil perdões. Se a gente está aplicando em Vila Velha ainda a emenda 41, então é importante saber que, para a ENDE aposentar com paridade plena, que é continuar recebendo a última remuneração dela, né, e ter toda a paridade como se na ativa estivesse, ela tem que ter entrado até dezembro de 2003, ter 20 anos de serviço público, 10 na função e 5 no cargo que se der aposentadoria. Então, às vezes, ela tem tudo isso aí. Aí ela entrou, vamos supor, em 2002. Ela tem os 20 anos já de serviço público, entendeu? Mas, às vezes, tem servidor que entrou, assim, finalzinho de 2003, poderia já ter aposentado, mas não tem os 20 de serviço público, tem que conferir se preenche todos os critérios para sair com paridade plena. Porque, às vezes, a diferença entre sair recebendo proporcional e sair com paridade plena, às vezes, são 6 meses. Às vezes a diferença é muito pouco, então vale a pena conferir, né, Margarete? Se a pessoa tem qualidade ou não, procurar o jurídico e tirar essas dúvidas. Exatamente. Normalmente, os professores vão lá, eles vão ao IPVV. A gente atende com muita boa vontade, atender os professores exatamente para tirar todas essas dúvidas, né? Porque é muito ruim, às vezes é até desgastante, não só para o professor, mas para nós também, porque a pessoa ingressa com o processo anda, arruma documento para lá e para cá e depois não tem condições de aposentar. Então, é muito melhor que faça essa consulta antes, né? Isso. Hoje, nós estamos... a gente fala, né? A gente precisa modernizar, né? Então, graças a Deus, nós estamos implantando um sistema de gestão no IPVV, ele já está quase, né? Está quase totalmente implantado, onde a pessoa vai conseguir fazer sua simulação. Ela vai conseguir fazer pelo aplicativo e tudo mais, a simulação de aposentadoria. Isso é ótimo. Às vezes uma pessoa tirou uma licença sem vencimentos no meio do período. Então, aí ela só fala assim, mas eu entrei em 2000. Eu tenho 25 anos. Não tem 25 anos, ou não tem 20 anos de serviço público, que averbou um tempo de setor privado, né? Todos esses detalhes exatamente. Têm que ser analisados. E aí, esse sistema que está sendo implantado, que é um sistema de gerenciamento, ele vai facilitar muito a vida de todo mundo, né? Não só nossa vida, inclusive, como servidor, mas a vida também daquela pessoa, do nosso beneficiário, né? Dos nossos que vão poder ter a informação a tempo, né? Informação na mão, sem precisar ter as dúvidas, né? Vão poder tirar diretamente, né, no próprio sistema. Tânia. Oi. Deixa eu também fazer uma falazinha aqui. Muito nos procura também os designados temporários. Nós temos uma gama de designados temporários que, em virtude dos concursos, às vezes serem para um número menor de vagas que realmente existe, geralmente nas prefeituras no estado, então muitos designados temporários acabam trabalhando o tempo todo para se aposentar como designado temporário. Aí a Margarete ou a Lorena pode falar um pouquinho para nós, aquele DT que passou o tempo todo como designado temporário, como professor. Como que está a aposentadoria dele hoje? Margarete? Oi, pode falar. Olha só, a pessoa
Ela trabalhou apenas, como você está dizendo, como designação temporária. Não é isso? Isso, só como professora, não trabalhou em outra atividade. Isso. Essa pessoa ela não vai aposentar no IPVV, ela vai aposentar no regime geral. Então, no regime geral, são as regras do regime geral. É isso que o Lucas está perguntando. Já foi explicado sobre o tempo que ficamos no regime geral? Olha só, vamos voltar. O tempo do regime geral, se a pessoa fez o concurso e é servidora hoje do município, essa pessoa vai ser vinculada ao IPVV. A gente vai fazer a aposentadoria dela, não importa quanto tempo ela vai ficar lá, claro que nós vamos ver os critérios, mas ela vai ser aposentada ali e a gente vai fazer o que a gente chama de compensação previdenciária, né? O regime geral assume uma parte desse valor que a gente vai pagar de aposentadoria para a pessoa. Então, como a doutora Lorena estava falando, é claro que tem alguns critérios para você aposentar, que você tem que ter X tempo, né, e tudo mais, de serviço público. Aí, esse tempo que a pessoa trabalhou no regime geral, ele vai ser, que a gente chama que ele vai ser, como é que eu falo? Como é que é a palavra que eu esqueci agora? A palavra fugiu. Averbado. A gente vai averbar esse tempo, ok? Então, não é problema. O tempo vai trazer para cá. Agora, se a pessoa trabalhou o tempo todo, não foi efetivado, quer dizer, não fez concurso em momento algum, então, esse tempo, as contribuições dessa pessoa estão sendo vertidas ao RGPS. Então, os critérios para a aposentadoria serão do RGPS. Não é isso, doutora? Isso, perfeito. O Cláudio Costa está perguntando aqui, ó, ele dá boa noite a todos nós. Eu tenho 10 anos pelo INSS, como faço a contagem? Eu acho que está muito solto, não dá para ficar respondendo isso. Glauber, você procura lá o IPVV, que é melhor. Vamos lá, tem outra pergunta aqui. Os professores de educação especial trabalham nas salas de aula acompanhando na totalidade seus alunos que têm deficiência. Certo. Não é uma pergunta, é uma colocação. Trabalhei 5 anos no setor privado sem carteira assinada, porém ganhei na justiça. Esse tempo conta para me aposentar? Se ganhou na justiça, se tem uma decisão judicial transitada em julgado, né? Inclusive, como ela ganhou esse tempo lá na justiça, quer dizer, ela ganhou de alguma forma, de algum motivo. O INSS vai ter que dar essa CTC, alguma coisa, porque senão não tem como a gente averbar. Alguém tem que pagar essa contribuição, tem que sair de algum lugar, né? Essa pergunta é boa aí, ó. Vila Velha prevê mudança na aposentadoria? Já teve em Vitória, já teve em Guarapari, já teve em um monte de lugar. Vai ter em Vila Velha também? Na verdade, a reforma ela é necessária, né? Ela é necessária. Inclusive, o próprio Ministério da Previdência vive, secretarias e etc., Secretaria de Previdência Complementar e tudo mais, vivem fazendo alertas que a gente precisa. Por quê? Porque existe o que se chama de equilíbrio atuarial, né? Então, tem coisas que precisam ser revistas, né? Mas nós já fizemos toda a análise e tudo mais, mas não tem previsão de implementar agora, no futuro muito próximo. O Jorge Morgado está perguntando, coordenação conta como tempo especial? A gente já comentou. Que não conta. Se ele rever a live, ele vai ver a resposta, é isso? Só se ele tiver feito concurso como professor, né? Tá, tem uma cadeira e um contrato. As 2 cadeiras somam ou não pode ser concomitante? Doutora, responde. Estou vendo a senhora falar assim, ó. Não pode ser concomitante, infelizmente não pode. Nem um período concomitante é aproveitado. Então, se ele tem uma cadeira e um contrato, se ele adquirir tiver um outro ingresso, ele pode averbar o tempo do contrato em outra cadeira, ou o tempo do contrato que está sendo recolhido para o regime geral pode futuramente, né, ser objeto de pleito de benefício perante o INSS. Mas o que é concomitante não se aproveita. Inclusive, no INSS, se a pessoa tiver
tiver 2 contratos, se ela trabalhar em 2 escolas particulares, isso é muita dúvida também. Esse tempo, ele conta uma vez só. Você só tem uma conta no INSS. Tá? Exatamente. Então, toda a sua contribuição é unificada e ela te dá uma certidão. Aquele período só conta uma vez. Só tem uma exceção que só se resolve via ação judicial. Servidores antigos que eram servidores seletistas. Então, quem era seletista no Estado, por exemplo, eu já atendi alguns casos, era seletista no Estado, seletista em Aracruz, um exemplo. Virou estatutário no Estado, virou estatutário em Aracruz. Aí o INSS só quer dar o período anterior uma vez, que você tem que escolher, ou para um lado ou para o outro. Mas como a Constituição diz que são cargos acumuláveis, os empregos também se entende acumuláveis. Então, espontaneamente o INSS não dá, mas procurando o jurídico, a gente tem essa discussão lá e tem boas vitórias lá, de exigir do INSS que dê uma certidão, nesse exemplo que eu dei, para o Estado e para Aracruz, né? Mas é o único caso em que é possível ter 2 certidões do mesmo período. Fora isso, o tempo todo dá uma contagem, uma certidão só daquele período. Exatamente, porque a diferença, e só complementando, é porque quando a pessoa faz um concurso, ela fez um concurso e ela tem já tem uma outra cadeira, então, quer dizer, aí é diferente, porque ela está contribuindo num lugar, está contribuindo no outro, então ela vai aposentar em uma cadeira, às vezes, logo vai demorar mais tempo para aposentar na outra, tudo bem. Agora, quando vai para o INSS, ele acaba juntando, né? Porque é uma contribuição só. Ele entende que vai somar, né? Uma contribuição só. A Andy está perguntando novamente, quem está em desvio de função? Está de laudo na biblioteca, ou seja, por causa da voz, ou seja, ela está de licença, né? A contagem de tempo é normal, como se estivesse em sala de aula? Sim, né? A gente já comentou. Isso. A pessoa, quando está, isso aí é em readaptação, porque se ela está na biblioteca e tudo mais, ela foi colocada em readaptação. A readaptação ainda também é contada como um tempo normal, especial magistério. Desde que esteja dentro, lembrando, desde que esteja dentro da escola. Se ela for para outro lugar, já não é mais tempo especial. A Eneida está perguntando, onde fica o IPVV? Ele fica ali no centro de Vila Velha, na Henrique Moscoso, 1275. Fica ali atrás do Banco Santander, do Bradesco, ali pertinho, é Santander, né? Santander, o Tecelagem Avenida, Mercadão, fica ali naquela área. Margarete, queria que você não balançasse o seu celular. Atrás da praça ali. Você estava ficando balançado, você está assim, ó, tremendo, tá? É porque eu estava segurando na mão, para ele. A Sueli... Eu estou colocando ele mais perto por causa do som, né? Para ficar muito bem. E está muito bom. Bem audível, exatamente, para não ficar longe. Está muito bom. A Sueli Guimarães, que é a diretora do Sindicato, está dando parabéns pela nossa live. A Nilza, boa noite. E os contratados? Fala um pouquinho. Bom, os contratados, a gente já, como já comentamos, contrato, é CLT, né? É INSS, é RGPS. Tem que ser. Vamos ver se temos mais perguntas aqui. Tem uma pergunta muito... perdão, vai ter que se submeter às regras do RGPS. A Célia Ramos está perguntando, eu tenho 58 anos, 15 anos no administrativo e 12 como professor concursada em Vila Velha. Já posso solicitar minha aposentadoria? Não, acredito que não, porque 15 mais 12, 27. Isso. Né? Preciso de 30. O especial magistério, ele só vai contar se ele tiver os 25 anos. Ótimo. Outra coisa, o que o Lucas está perguntando? Por que o futuro... o Lucas está fazendo uma colocação. Porque o futuro aposentado tem que sair da escola, tem que sair de escola em escola, pegar prova de que trabalhou na referida escola.
É o que a gente já explicou aqui também. Quando você infelizmente, saiu, uma Margareth, exigência. eu esclareci a questão do tempo especial e que tem encargos de professor com nomenclatura de professor sem ser de efetiva regência. Então, a gente tem professor pedagogo, professor coordenador, nomenclatura de cargo de professor sem ser de efetiva regência. Então, para evitar qualquer tipo de dúvida, o Tribunal de Contas que você vinha falando, aí você, né, seu áudio interrompeu, e aí eu continuo explicando, ele exige que a pessoa comprove que é efetiva regência para não ter nenhum problema ao conceder o benefício de forma equivocada. Interessante que o Ministério Público de Contas, né, lá do Tribunal de Contas, eles têm exigido, eu acho assim, querer buscar pelo em ovo, né, que a gente fala, né? Eles estão exigindo, inclusive, as declarações de regência de classe de pessoas que trazem a CTC do INSS, escolas que já foram até extintas. Aí eles mandam para nós, aí a gente tem respondido, né? A gente tem respondido, colocado a questão da legislação, a questão do próprio tribunal, quando foram editadas as normas. Então, a gente tem se defendido, né? Mas tem causado assim, muito transtorno. Posso continuar com as perguntas? Pode. Eu sou concursada, eu sou concursada em Vila Velha. Ela já fez essa pergunta, né? Já. Desculpa, gente, estou repetindo a pergunta. A outra pergunta é da Kelly. Eu tenho 2 cadeiras em Vila Velha, pago e IPVV integral. Como funciona a aposentadoria? A gente já explicou isso aqui, Kelly. Normal. Você pode rever a nossa live e você vai ver que tem um preâmbulo ótimo aqui. A Margareth faz sua explicação e depois a doutora Lorena complementa. Não é isso, Lorena? Isso, perfeito. Então, vamos lá. Outra pergunta. Quer ver? A Sheila. Boa noite. Gestante, quais os direitos e benefícios teria já no 3º mês de gestação, estando trabalhando como DT? Aí é perante o INSS. Eu acho que a partir de 34 semanas, 35 semanas, se o médico dela entender por afastar ela, né, eles podem fazer. O problema desse afastamento é que antecipa a licença maternidade dela. Então, o ideal é que ela não faça um afastamento ao final da gestação para não antecipar a contagem, né, o tempo mais que ela puder, o máximo que ela puder permanecer nativa para que a licença dela se inicie realmente com a data do parto. Acho que é para você. Margareth, essa aqui é para você, ó. Boa noite. Trabalho de contrato desde 2003 no Estado e efetivei em 2013 na Prefeitura de Vila Velha. Então, eu posso aproveitar o período de 2012? Pode, desde que traga a CTC para ser averbada, né? A gente averba. Não tem problema, vai contar. O que é CTC? A CTC, como era contrato, ele vai ter que buscar no INSS. Desculpa, CTC é certidão de tempo de contribuição. Ótimo. Né? E essa certidão de tempo de contribuição, todos os contratados, eles têm que pegar essa certidão lá no INSS, no RGPS. Tem uma pergunta aqui que eu acho que é para você, Debrando. Saindo um pouco do assunto de aposentadoria, Vila Velha concede licença paternidade para adoção para homem? A licença paternidade, ela existe, não é do tamanho da licença maternidade, né? Tanto no IPVV, quanto quem estiver como designado temporário no INSS. É só ir lá e consultar, tem os dias legais da licença paternidade, inclusive para adoção ou, no caso da criança, quando nasce. Na verdade, não é o IPVV. Essa licença, quem paga, né, essas licenças todas são a prefeitura, né? Porque o RPPS, hoje, os únicos benefícios que podem ser assumidos pelo RPPS é só aposentadorias e pensões. Tá? Então, isso deve estar lá no Estatuto do Servidor. Ok. Tá. Outra pergunta, vamos ver aqui.
Como é o cálculo para quem entrou depois de 2003 sem ter direito à paridade? Vai Doutora pegar. Lorena, quem é que vai responder? Oi. Eu posso falar. O cálculo, você vai pegar, vai fazer pela média. Né? Aqui no município de Vila Velha, a gente ainda está usando o cálculo utilizando as 80% das maiores contribuições a partir de julho de 94 para cá. Entendeu? Então, a pessoa vai averbar algum tempo de fora? Não, é só o tempo da prefeitura, é só de 2013 para cá. Então, vai preencher os requisitos mínimos e vai aposentar pela média. É claro que a gente ainda tem uma situação que tem que ser observada. Se a média der maior do que o último salário na ativa, a pessoa leva o que for menor. Última pergunta. É legislação, né? Isso é legislação federal, tá? Não é do IPVV, não. Última pergunta aqui do nosso chat. Bom, vamos ver se tem novos comentários aqui. É o seguinte, podemos levar a CTC a qualquer tempo no IPVV? Precisa agendar? Não, na verdade, o que a pessoa faz? Ela pega a CTC, ela vai ter que abrir um processinho, né, pedindo a averbação, porque quem faz essa averbação é a SEMAD, né, é a Secretaria de Administração, que vai para o dossiê do servidor. Aí apareceu mais uma pergunta. Gente, a gente não vai sair daqui desse jeito. Sou concursada em outra rede. Se eu pedir exoneração, posso jogar esse tempo para o INSS e continuar pagando como autônomo para aposentar pelo INSS? Doutora... Claro, pode. Se saiu da rede e o tempo da rede ele carrega para onde quiser. Não recomendo fazer a averbação de imediato. As certidões, elas desatualizam, a pessoa tem que pegar a nova certidão depois, a pessoa muda de ideia, entra no novo cargo. Eu oriento sempre, deixa o tempo quietinho lá, é do IPVV, deixa quietinho lá, quando estiver faltando assim, uns 3 anos, claro, né? Não é daqui 6 meses eu vou aposentar, mas quando estiver faltando um tempo já mais próximo, aí a pessoa unifica, porque as pessoas mudam muito ao longo da vida funcional, né? Mudam de cadeira, mudam do privado para o setor público, e eu tenho visto muitas pessoas, mas eu já averbei aqui, aí desaverba daqui, carrega para lá, dá um trabalhão danado. É melhor deixar o tempo e averbar ao final. Eu queria aproveitar o gancho, que eu acho que em relação às questões de aposentadoria, a gente explicou né, trouxe mais detalhes, mas teve uma pergunta que não era sobre aposentadoria, que eu achei muito interessante, que era a questão da licença paternidade, licença maternidade, adoção. Eu só queria deixar aqui essa explicação que não se pode fazer, né, uma diferenciação. É inconstitucional, é legal fazer uma diferenciação entre a licença do filho de gestação e a licença em razão de adoção. Então, se o servidor teve algum prejuízo, porque não foi concedido qualquer tipo de licença por tratamento diferenciado, que a gente entende discriminatório, procurar o jurídico, tá? Para a gente acionar o judiciário e garantir essa licença. Ele tem direito a ficar em licença com o filho. Bom, gente, eu acho... Debrando, você quer falar mais alguma coisa? Sim, eu gostaria só de desejar, né, a todos e todas que estão nos ouvindo que tenham conseguido entender o propósito nosso primordial, que é ajudar as pessoas a ter um pouco mais de noção de como funciona a aposentadoria e os caminhos que precisam, porque às vezes as pessoas fazem perguntas, outros tentam marcar audiência lá no sindicato, e às vezes são coisas tão mais fáceis de resolver, às vezes tem que deslocar de vários bairros, né? E a gente está aqui com esse objetivo de melhorar a comunicação com a base, porque o SINDIUPS tem tido o trabalho, né, de visitar as escolas, conversar, mas por mais que a gente faz, a gente não consegue chegar a todos os professores e a todas as professoras. Nós temos em Vila Velha gente que aposentou naquela época que era antes do IPVV, aí a gente tem um diálogo com eles, a gente sofre também em Vila Velha a questão dos abonos, né? As prefeituras vizinhas dão aqueles abonos altos, Vila Velha dá menorzinho, Vila Velha trabalha com dificuldade, tentando segurar para poder... Aqueles que têm direito à paridade, o IPVV tem que pagar junto quando
alguma coisa é na lei, então os reajustes são complicados. Então, a gente tem vivido aqui em Vila Velha algumas situações difíceis, e o sindicato tem buscado, nesses dias, fazer o melhor que pode. Temos um diálogo com o IPVV, ficamos muito tristes, né? Recentemente, o IPVV perdeu o seu presidente, né? A vida o chamou para outro espaço, né? E a gente sabe que um dia todos nós iremos, mas foi um momento assim que nos pegou de surpresa, né? A gente não sabia da situação, mas a gente lamenta, né? Nossa solidariedade aos familiares do ex-presidente do IPVV, companheiro Jorge, e também aos amigos e funcionários. É triste, mas a vida não para, né? E nosso agradecimento a Margarete por ter se colocado à disposição para estar trazendo para a gente essas informações. Agradecimento também à Lorena, né? Que não acompanha a rede de Vila Velha, acompanha a de Vitória, mas os nossos advogados... Até me confundi aqui, né, Delbrando? Os advogados trabalham em todas as redes, né? Mas tem aqueles específicos que acompanham. O doutor José Roberto, que nos acompanha, ele pede desculpas, mas ele está com uma dificuldade hoje, um problema de saúde. Eu falei, já acertamos com o IPVV, falei assim, tenta marcar para outro dia, mas a gente marcar para outro dia, já divulgamos. Ele falou, não, então vou conversar com a Lorena, e deu tudo certo. Muito obrigado, Lorena. E a Tânia, né, que tem sempre contribuído conosco, o Marcelo Chagas, que está ajudando na contribuição, todos os funcionários do Sindiups que têm contribuído, né? E aos nossos filiados, filiadas, professores, professoras, funcionários de escola, se tiverem dúvida, podem também ir no IPVV ou também podem entrar em contato com a gente no Sindiups, que a gente está atendendo. Se for preciso visitar a escola para a gente conversar, os diretores do sindicato que acompanham Vila Velha não têm medido esforço em fazer isso. Trago aqui um forte abraço da direção do Sindiups, a todos os filiados, filiadas e a todos que estão nos ouvindo. Eu vou fechar a minha parte aqui com uma frase, né, do educador Paulo Freire, né? É muito importante a gente fazer alguma coisa, né? No campo da religião tem aquele ditado, a fé sem obras é morta, né? E aqui o Paulo Freire diz, né? Me movo como educador. Primeiro, me movo como gente. Estamos nos movendo, buscando nossos direitos. Obrigado a todos. Margarete, as suas considerações finais? Eu quero agradecer esse convite, foi muito bom, tá? Quando precisar, pode entrar em contato, pode contar comigo. E me coloco à disposição também lá no IPVV, eu tenho certeza que todo o corpo, né, de funcionários lá está à disposição de qualquer dúvida, qualquer coisa, pode nos procurar mesmo. Estamos lá para isso. Nossa missão é essa, né? De atender o servidor, tá? Me coloco à disposição. Qualquer coisa, estamos aí. Lorena? Só dar boa noite a todos, agradecer pelo convite. Foi um prazer conhecê-la, Margarete. Fico feliz que os servidores de Vila Velha estão bem assessorados, que chegam lá, recebem esse sorriso, essa boa vontade. Isso faz todo o diferencial. E conhecimento, que você fala com conhecimento de causa. Muito obrigada pela sua colaboração, foi um prazer. E estamos aí à disposição. Obrigada. Pois é, então, olha, para encerrar, Margarete, Lorena e o Debrando, foi um prazer ter vocês aqui. Essa live fica gravada, mas você também pode ouvi-la pelo podcast Diálogos da Educação, que é o podcast do Sindiups, que aí você pode ouvir no Spotify, no Deezer e no Google Podcast. Então, assim, tenha dúvida, dá uma olhada nessa live que vai ficar à disposição também no YouTube, também no Facebook, também no Twitter. E, ao final, eu vou colocar essa live no Instagram. Eu quero também chamar a atenção para você que não é associado do Sindiups. É muito importante, assim como você deve ser associado do IPVV, né, pagar lá direitinho para se aposentar, é muito importante que você faça parte do Sindiups, porque o Sindiups também tem muitos benefícios. Tem um setor jurídico que é fantástico, com muitos profissionais gabaritados para atender você.
tem uma diretoria atuante que faz negociação, que busca os direitos, que busca a aplicação do piso na carreira, que luta pela liberdade de cátedra. Então, assim, é importantíssimo que você participe do Sindiúps, se filie, né? Fortaleça o sindicato. Uma outra informação que eu tenho que dar muito importante para os associados do Sindiúps é que no próximo dia 21 e 22, teremos eleições para eleger a nova diretoria do sindicato para a gestão 2013-2018. 2023-2028. Desculpa aí, errando. Então, assim, você que é associado, está em dia, que tem todas as condições de votar, muito importante que você participe. Não é isso, Debrando? Então, eu quero dar boa noite. Eu quero dar boa noite a todos. Muito obrigada pela audiência e até a nossa próxima live, até o nosso próximo podcast. Boa noite. Boa noite. Obrigada a todos.